Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Jornalista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários e opiniões. Eu peço para vocês um minuto, sem falar de futebol, mas para fazer uma homenagem hoje. Eu estou com a camisa de Israel. Eu sou judeu, apoio Israel totalmente nessa guerra, e não é de hoje. Eu apoio totalmente e mais. Eu agradeço a Israel e aos Estados Unidos por estarem atacando o Irã. Quando eu falo Irã, não é o povo, tá? São alvos totalmente estratégicos, para quem não sabe, para os ignorantes de plantão. E estão acabando com um regime autoritário, ditatorial, um regime que mata mulheres. Mulheres não tem, como é que se fala? Não tem vez. É só vocês irem atrás, não sou eu que estou falando. E quando eu falei lá atrás, meses, ano atrás, agradeçam de joelhos a Israel, que ele está acabando ou está tentando combater o terrorismo, porque já está em vários países do mundo. Vide França, vide Inglaterra. Se já não tem, já deve ter núcleo no Brasil, quando a Polícia Secreta de Israel avisou a essa escória da humanidade, a resposta foi: nós sabemos o que fazer no nosso país. Eu estou percebendo, porque o país de vocês, que aí tem um bandido, um condenado, um presidiário, que é um antissemita, e que vocês acham que isso é democracia, mas não é pelo antissemitismo. Tudo isso é por causa de um povo predominantemente ignorante. Eu não coloco o Brasil na mesma frase que essa escória da humanidade, junto com esse povo predominantemente ignorante. O Brasil, para mim, é o país mais bonito do mundo e a melhor terra do mundo. Ponto. E tinha capacidade para ser o melhor país do mundo em tudo. Óbvio que no Brasil você tem, pena que a minoria da minoria, extremamente capazes e inteligentes, fazem acontecer, vão atrás, estudam, buscam, investem. Quem sou eu, né? Então, como diz uma pessoa muito inteligente, eu não vou falar o que eu penso também, sabe de quem eu estou falando? Eles sabem. Com QI elevado. Eu vivo num mundo paralelo. É eu que vivo num mundo paralelo. Você faz parte de mais um desse povo predominantemente ignorante. Então, viva assim, ótimo. Inclusive, eu acho que você podia pegar a sua família inteira, junto com a escória da humanidade lá em cima, o bandido, o condenado, o presidiário, pegar os seus filhos, seus netos, a sua esposa, vai para o Irã, vai apoiar lá. Apesar que você não entrou no lado político, mas, e eu não sou a favor de Bolsonaro, para quem acha, tá? Já estou deixando muito claro. Bom, mas é isso. Queria fazer essa homenagem. Inclusive, a Índia declarou apoio a Israel. Países árabes que foram atacados pelo Irã. Catar, que é financiador de terrorismo, todo mundo sabe. Estão contra o Irã. Estão contra o Hezbollah. Hezbollah, para quem não sabe, é um grupo terrorista que o Irã financia no Líbano. Isso ninguém fala. E esse grupo, esse povo predominantemente ignorante, junto com um bandido, um condenado e um presidiário, que a gente sabe como está lá, né? Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, que também pode pegar toda a família, netos, filhos, filhas, blá, 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 vai tudo para lá e fica no centro da onde está acontecendo a guerra. Vai lá apoiar. Por que você não apoia agora? O cara que apoiou Chaves, apoia Maduro, apoia Cuba, apoia Coreia do Norte, apoia... Não preciso falar, né? Então vai para lá. Não desejo morte. E se dependesse de mim, eu cederia o avião da FAB para levar toda a família para lá. De todos esses caras. Inclusive, não, alguns alunos da USP, não todos, tem exceções, é óbvio, também vai tudo para lá, por as faixas que põe lá na USP. Vai para lá, vão viver lá, vão fazer protesto lá. Chama a Greta também para fazer. Rapaziada, obrigado por esse tempo. Vamos falar diretamente do que aconteceu. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras, total merecedor da vitória. E vou falar mais, 2-1 foi pouco. 2-1 foi pouco. Com um pênalti mandrake dado para o São Paulo. Essa mídiazinha, esses youtuberzinhos, essa imprensinha de merda que tem, óbvio que tem sua exceção, e que para mim são 5, 6, no máximo 5, eu não vou por 6. 5 que eu confio, ok? Tudo lixo de profissionais. Eu só falo da parte profissional. Lixo.
parciais, interesseiros, incompetentes, não qualificados para exercer o que exercem. Valeu? Então, eu queria parabenizar de novo o Palmeiras. Eu queria falar do Maurício, que eu sempre que para mim é um jogador de jogo pequeno. Nesse jogo contra o São Paulo, para mim foi o primeiro jogo no Palmeiras que ele chamou a responsabilidade para si. Não tremeu. Parabéns ao Maurício. Kelvin não comprometeu e parou de ficar o tempo todo dando chutões. Apareceu no ataque, isso e aquilo. Que para mim é um cagão de jogador. Para mim o Palmeiras tem 2 laterais direito que eles não reconhecem a merda que fizeram, né, Abel Ferreira e depois Leila que comprou, porque ela nesse ponto não tem toda a responsabilidade. Eu não posso responsabilizar a Leila Pereira só. E aí, fez um jogo justo, o Palmeiras fez um jogo digno. O São Paulo não teve, o Carlos Miguel não trabalhou absolutamente. Então isso é mérito do Palmeiras. Mesmo não tendo contratações como um volante, um lateral direito, mais um zagueiro, mais um 10. Então, foi um jogo merecido. Parabéns ao Palmeiras. Vamos falar do Abel Ferreira um pouco. Depois vamos falar do São Paulo. Abel Ferreira, não está na hora, você não percebeu que em 2 toques o Arias desmonta uma defesa? 2 toques. Você não viu em 2 bolas, 3 bolas que ele deu 2 toques? Ele acabou com a defesa de São Paulo, ele abre o jogo. Quando ele parte para cima. Você não percebeu isso? Ou a sua hierarquia de merda, esse lixo de cabeça que não dá para entender, cara. O Maurício tem que ser banco do Arias. Você não pode tirar o Alan. Por quê? Vamos falar da teoria. O Alan hoje é um jogador valorizado. O Palmeiras precisa vender jogadores. Só que o Alan tem a mesma posição que o Arias, teoricamente o Arias do Fluminense, e o Alan aqui. Todo mundo sabe disso. Só que se você tira o Arias nesse momento, antes da janela do meio do ano, ele pode ser, se você tira o Alan, desculpa, ele vai ser desvalorizado. Ele precisa jogar para ser mais valorizado. Até aí, tudo bem, faz parte, é negócio, o time, o futebol, o clube precisa de dinheiro. Legal. Qual a solução que você tem? O Arias não pode jogar no banco. E por causa da tua idiotice, da tua cabeça, ai, mas é hierarquia, ele chegou agora. Foda-se que ele chegou agora. Você que reclama, eu preciso de jogador pronto. Antigamente você não queria isso. Porque você precisa ser, os holofotes precisam estar para você. Essa que é a verdade. E aí, agora você tem que pôr o Arias. Quando você vai pôr o Arias? É o Maurício. Não tem o que dizer. É o Maurício. Ou você tira o Arias, o Maurício, ou você tira o Lopes. A escolha é sua. Você vai tirar como é o nome, o Roque? Começa a pensar um pouquinho, amigão. Você mesmo falou em entrevista coletiva que você tem um ótimo problema, uma boa dor de cabeça. Então trabalha. Trabalha. Não é porque o seu time foi para a final. Calma, não aconteceu a final ainda. O jogo foi digno, foi justo. E digo mais, o Palmeiras mereceu muito mais. Um pênalti mandrake dado para o São Paulo. Já vamos falar de outro pênalti, calma, fui atrás. Ontem eu tinha falado que eu não sabia, pedi para vocês mandarem. Então vamos lá. Quando eu digo que para mim o Arias é titular, não, o Arias é titular absoluto. Em 2, 3 toques ele desmonta uma defesa. A gente viu isso 3 vezes no jogo. Ele 2 vezes, um toque ele já tirava o zagueiro ou o lateral, já partia para cima, abria totalmente a zagueira. Vinha a cobertura, estava aberto, tinha buraco no meio da área. É isso que é um puta de um jogador. Se vira e para só de falar, trabalha mais, amigão. 3 anos que eu não vejo trabalho. Trabalha mais. Não é essa classificação que me limpa tudo. Absolutamente não me limpou nada. Absolutamente nada. Eu não esqueci da merda que você fez na final da Libertadores. A vergonha. Não dá um chute no gol. Time de 3ª divisão o Palmeiras foi. Vamos falar de São Paulo um pouco? Queria falar. Leila Pereira, quando eu falo Leila Pereira, a sua direção está totalmente correta quando não libera o Rômulo para jogar as finais. Pode jogar? Está no contrato?
para quem não sabe, cada jogo é R$ 1 milhão de multa. Paguem a multa e joga. Ponto. Não, mas aí o presidente do Novo Horizonte, não, mas ele jogando vai se valorizar. O caralho. Vem, paga a multa e joga. Vai atrás não é fornecedor, desculpa, de patrocinadores e vai levantar grana para ele jogar. Acabou. Simples assim. Faz como é o nome? Um negócio de propaganda em cima dele, de mídia em cima dele, junta o dinheiro, paga para o Palmeiras, pode jogar à vontade. Estamos falando do Messi, nós estamos falando do Pelé. Eu entendo como muito assertiva a decisão da cúpula do Palmeiras. Leila Pereira e sua cúpula. A sua corja. Apoiado. Ponto. Eu ontem falei, eu queria falar de São Paulo, e inclusive do pênalti. Porque o São Paulo é um time nojento. Alguns jogadores, não todos, junto com o seu técnico, que falou uma coisa muito certa na coletiva. Vou falar. Esse Rui Costa, que é um diretor de futebol, que saiu Belmonte, entrou. Saiu lixo, entrou lixo. Eu sempre digo na área profissional, nunca da parte pessoal. Que o pênalti, escandaloso, blá blá blá. O São Paulo, primeiro, é um time de merda. Quando eu falo um time, geral, é um clube merda. Porque nunca assume suas responsabilidades. Sempre tem um detalhe. Só que esse detalhe, essa vez, caiu por água abaixo. Não para essa mídia sociaizinhas, youtuberzinhas, essa imprensinha de merda. Lixo de profissionais. Lixo, não capacitados, tudo. Interesseiros parciais. Esquece. Nem vou entrar nesse detalhe hoje. Ontem eu fiz o vídeo e falei, olha gente, eu não entendi por que não foi dado o pênalti. Eu não sei se eu daria, mas eu gostaria de entender por que não foi dado. Por causa aí eu fui atrás, por causa da proximidade do lance, o tempo. Primeiro falaram que ele estava com a mão aberta, ele estava com meia aberta. 2, ele não estava abrindo, ele estava fechando o braço. E estava em cima do lance. Perfeita, aí eu entendi a árbitra. Só que aquele pênalti que ela deu, que não foi, a maioria falaram que não. Eu fui atrás, e aí na UOL eu me deparo com 5 árbitros, tá? Eu vou dar o nome. Nos 2 lances, o pênalti não dado e o pênalti dado. Tá aqui, eu vou dar o nome dos créditos UOL. Renato Marcília, ex-árbitros. Alfredo Loeblin, esse é um... Eu não preciso falar da época, porque esse foi São Paulino. Não tinha que ter dado pênalti, sim, e tinha que ter dado o segundo pênalti. A parcialidade, nem preciso falar do profissional que é um cara desses. Guilherme Sereta, ele é árbitro nos Estados Unidos. Ulisses Tavares. Tinha mais um aqui, que eu não posso ser que eu passei. Todos, de 5 árbitros, ficou super equilibrado. Então, se ficou equilibrado, é totalmente interpretativo, acabou. Não tem erro. Aí o Crespo, aí os jogadores falam de novo do pênalti, porque não assumem, não são homens, não são profissionais de falar, não jogamos nada de novo. O Palmeiras massacrou a gente de novo. Não foi um amasso, mas o Palmeiras, vou ser bem claro, eu não falei que o Palmeiras ganhou do Novo Horizontino, não acho que ganhou, não tem nada ganho. Agora, o Palmeiras treinou contra o São Paulo. Essa que é a verdade. O São Paulo não deu um trabalho para o Carlos Miguel. Se eu estiver mentindo, vocês me corrijam. E arrumaram um pênalti mandrake para compensar um pênalti que não foi. Até aí, ok. O Crespo na entrevista falou uma coisa. Aí perguntaram, o cara perguntou, mais um idiota, nem preciso falar, perguntou para ele o seguinte, olha, e o gramado atrapalhou, como é que funciona? Ele falou, não vamos entrar nisso daqui. Eu estou resumindo, tá? O Crespo falando, no meu tempo a gente jogava na lama, na água, na neve, com esqui, modo de falar, não tinha nada disso. Como quem dizendo, é o futebol de hoje. Tem que jogar, tem que jogar. Esse Lucas se machucou, ficou ano parado, modo de falar,
Ele se machucou no gramado natural. É isso aí, vão jogar na várzea. É o lixo, é a corrupção, é o mar de lama, é a podridão de um órgão que é a CBF para Gente, futebol infelizmente é podre. Federação Paulista, CBF, Conmebol, FIFA, a UEFA eu não sei, eu não vou me meter. Cara, é a podridão da podridão, é o mar de lama, é o esgoto. Vocês estão falando o quê? Então, São Paulo, mais uma vez, fica chorando aí, um monte de chorões para não falar outra coisa, e assumam as responsabilidades, as suas responsabilidades, porque vocês são patéticos. Patéticos. Legal? Curiosidade, matéria da UOL, Flamengo e Palmeiras entram em top 5 de melhores times do mundo. Nos últimos 5 anos, Flamengo e Palmeiras, créditos da UOL, aparecem entre os 5 melhores clubes do mundo. Nos últimos 5 anos, em levantamento da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. O Flamengo ocupa a terceira colocação atrás do líder Real Madrid, vice, Manchester City. E o Palmeiras fecha o top 5. Aí vem Barcelona, vem PSG, se eu não me engano. Aí vem alguns clubes. Até o 10, até o 10º. Tá? Eles foram avaliados entre janeiro de 21 e dezembro de 25. Só para você saber o período, tá? CBF vai implementar regras anti-cera no Brasileiro e na Copa do Brasil. Como é o nome? Como o fair play financeiro. Qual o crédito disso? Horários de Palmeiras e Novo Horizontino, finais. Ida, quarta-feira, às 20 horas de Brasília, na Arena Crefisa Barueri, em Barueri. Nossa, o Allianz Parque não está pronto. Que tristeza, né, Leila Pereira? Vai ter que jogar no Barueri, na Arena Barueri. Por que será, Leila Pereira? Aí, trouxa, que falou que eu vivo num mundo paralelo, isso é um mundo paralelo. Povo predominantemente ignorante. Volta, domingo às 20h30 no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte. O árbitro já está definido. Aqui, Matheus Delgado Candançã para quarta-feira, Danilo Ricardo Simão Manes e Evandro de Melo Lima. Quarto árbitro, Murilo Tarrega, ou Tarrega, Victor, eu não sei como é que se pronuncia. VAR, Márcio Henrique de Góes. Valeu, Flamengo, Mengo, 8-0 ontem e o nosso Pedro, o centroavante que os caras estão xingando, fez 4 gols. Parabéns, Flamengo. E só para finalizar, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu tô aqui eu tinha mais... Não, eu falei tudo para vocês. Desejar para vocês um super dia. Bora fazer barba, bigode, cabelo. Não se inscreva no canal, deixa o like, ative as notificações, não custa um centavo, 3 segundos. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. E só agradecer vocês a paciência, tudo. Hoje o vídeo ficou um pouco mais curto, mas eu tinha que falar tudo isso. Israel, com você. Eu agradeço.